Oi, gente. Meu nome é Júlia Salzano. Eu sou o Francisco Stelzer. Eu sou a Luísa Valezin. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Regra de Três. Esse é o Clube do Livro e a gente está lendo o livro Esboço, da Rachel Cusk. E hoje a gente vai falar sobre o segundo capítulo. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, saiba que você também pode ouvir a gente por outras plataformas de streaming, como, por exemplo, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Então, assim, a gente está em todos os lugares. Se você está em alguma dessas plataformas, a gente também tem um canal no YouTube, Regra de Três. O link provavelmente está no nosso perfil aí dessa plataforma de podcast. Nossa, mas será que vocês têm outras redes sociais além do YouTube e do Spotify e etc? Ainda bem que você perguntou, querida amiga. A gente está em várias redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, you name it. A gente está em todas. 3 de regra. Entendeu? Regra de 3, só que ao contrário. 3 de regra. Todos estamos Porque em três somos 3, olha só. redes sociais. Então é isso. Você busca a gente nas redes sociais para ter atualizações no Instagram e no Twitter e no Facebook. A gente tá Nossos sempre posts do colocando. Instagram, quer dizer, os posts de todos os lugares, são A lindos. gente tá sempre colocando conteúdo novo para vocês. Olha só, E criadores de adicional. conteúdo. Exatamente. Quem diria? Quem diria? Então lá tem mais informações sobre a autora, tem curiosidades sobre a obra, curiosidades sobre o enredo, sobre coisas relacionadas ao livro. Então, assim, tá top do top. Então vai lá ver. Sim, muito legal. É isso. Convite feito, vamos para o segundo capítulo do livro. Ju, nos conte. O que aconteceu no último capítulo para podermos partir para esse? A Hora recapitulação. isso vai fazer. Hora da memória. Isso, ficou bom. Tá. No último capítulo, que foi o primeiro, a nossa narradora e personagem principal teve uma reunião com um cara bilionário e ele falou demais. Ela pegou o avião para ir para Atenas e conversou muito com o vizinho dela, o vizinho de assento, que era um cara que era da Grécia e ele, enfim, muitas coisas. Ele falou sobre o casamento dele, os casamentos dos dois. Enfim, eles tiveram um momento de conexão. E ela pegou o número dele e foi isso, né? Exatamente. Então, Então, deu uma banho de água fria depois que ele contou a história da vida dele. Falou que ele tava sendo muito enviesado certinho. aqui, tava tudo errado. É mesmo. Então, moral da história passada, não acredita em tudo que você vê, questione, etc. Já falamos disso. Caso você queira ver, temos isso no Spotify, YouTube, etc. Que você já sabe. Exatamente. E pro episódio anterior. Exato. Então, corta para. Ela saiu do avião, né? Mas corta para ela andando na rua com um cara chamado Ryan, que você não sabe nada sobre ele. Eu já percebi desde o começo que ele fala muito, que ele não pergunta muito. Mas ok. É o jeito Padrão. dele. A gente aceita. Então eles estão andando lá, conversando e tal. Quer dizer, ele falando, né? Porque ela não fala muito. Daí eles veem um café. Tava muito calor lá em Atenas. Daí eles veem uma cafeteria lá, cafezinho. Fala, lugar legal. Vamos para lá para tomar um cafezinho ou comer alguma coisa, etc. Daí eles entram e eles ficam conversando sobre a vida dele. Porque, que nem eu disse, não é uma conversa, é um monólogo. Então, ele fala da vida dele, que ele nasceu na Inglaterra, que ele tá. Depois a gente entende que ele é um colega de trabalho. Não é trabalho, porque eu fiz aspas. De trabalho dela. E que, tipo, eles estão fazendo esse curso em Atenas juntos. Ele conta um pouquinho mais da vida dele e sobre a vida dele. Então, basicamente, eu anotei uma coisa aqui. Por que eu anotei? Mas tá aqui anotado, então eu vou ler. Mas basicamente, enquanto ela tá conversando, ela fala um pouco sobre a personalidade dele e ela percebe que ele não é uma pessoa que promete muito. Ela fala: depois disso, passei a observá-lo atenta a essa característica. Reparei que quando os outros estavam fazendo planos, Ryan sempre dizia: talvez eu vá mais tarde. Ou pode ser que eu encontre você lá, em vez de se comprometer com um horário e um local. Só contava o que fazia depois de ter feito. E eu achei isso interessante. Inclusive, ela nem acredita. Quando ele senta na mesa do café, ele é tão ambíguo assim que ela nem entende se é pra ela sentar junto. O que tá acontecendo? Então, eu achei um Sim. traço interessante da personalidade. Em dois capítulos, ela já introduziu personagens bem diferentes. E Uhum. mostra um pouco como ela é criativa na hora de. É aquilo que a gente falou, parece que são pessoas de verdade. É verdade. Só uma coisa disso, que, tipo, dos planos lá, é porque ele fala, tipo, quando eles estão caminhando, passam pelo café, ele fala, tipo, eu acho que eu vou entrar e tomar um café, sabe? Tipo, isso que é estranho. Ah, Tipo, você tá junto com uma pessoa e aí você, sabe? Tipo, por isso que ela achou estranho. E não sabia se ela era pra ela entrar junto.
É Ela verdade. não ficou claro se ele queria que eu me sentasse com ele ou não. Na verdade, ele havia formulado a frase com tanto cuidado que tive a impressão de que a inclusão era algo que de fato evitara. Então, deriva Uhum. da fala essa frase que eu disse. Então é realmente Sim. curioso. Já virou um personagem com uma coisa que você fica, nossa, interessante, tem Uhum. algo por trás. É legal falar isso também em outros contextos, né? Tipo, algumas vezes você tá conversando com alguém que só pensa em si mesmo, tipo, muito egoísta, sabe? Então, isso acaba. Acho que isso é uma pessoa assim. Depois a gente descobre que ele realmente é. Mas achei curioso e já conheci várias pessoas assim. E acho que não devemos ser assim. Quando Mas, nós conversamos mas com as pessoas. talvez, eu fiquei pensando nisso, né? Porque sou uma pessoa que adora marcar horários, né? E, e eu fico pensando que é uma pessoa que deve ter bastante liberdade, né? Imagina, eu nunca pensei que existia nem essa possibilidade de você falar, tipo, vejo lá, sabe? Pra mim, assim, ou eu estou lá, tal horário, ou eu não vou, sabe? Ah, é. Tipo, eu acho É, muito livre uma pessoa que consegue falar, talvez eu te veja lá. E daí, tipo, se tiver na vontade na hora, vai lá. Pra mim, não. Pra mim, começa o sim. processo de preparação o dia inteiro, pensando nisso. Sim. Verdade, verdade. Mas eu acho que isso é de muita cultura também, porque aqui no Brasil É verdade. a gente tem muito, tipo, ah, vamos marcar, haha. Daí, tipo, a gente nunca marca. Daí eu acho que Exato. essa liberdade de falar que não vai, ou tipo, não quer, ou É, e tipo. também é sincero com outra pessoa, né? Fala, tipo, Exato, eu não entendo porque essa cultura. Quer dizer, eu entendo porque. Eu não entendo essa cultura no isso Brasil. aí, quebra tudo. Vamos lá. Eu já destruí Enem no outro negócio, agora outra crítica social foda. Tipo assim, eu não entendo esse negócio do Brasil de a gente sempre querer agradar o outro, mas não agradando. Porque, que nem você falou, a gente não tá sendo verdadeiro pro outro. Não, Quer dizer, algumas vezes É. quando você fala, ah, vamos marcar, tipo, a pessoa, por já viver aqui, já conhece, e é um jeito menos abrupto de falar não. Então já tá é. meio que entendido que não vai rolar. Uhum. Mas, Vou ver e tipo, te aviso. vou ver e te aviso. Exato, é o famoso Talvez não vou ver, não te aviso e não vamos nos ver. Mas, mas mesmo assim, é super necessário porque fica meio aberto, eu acho. Tipo, tipo, não fecha o livro, tipo, ah, não vou. Entendeu? Fica meio aberto, fica E tipo, não ah, é sincero, né? Porque essa ela pessoa vai. aqui, ela deixa aberto, mas ela é sincera. Ela fala, não sei se eu vou. A É, gente tá tão acostumado a falar, eu vou, que não tem significado a palavra. É aquela coisa que a gente tava falando de pessoa falar te amo, te amo, te amo, te amo, e o te amo perdeu o sentido. verdade. Uhum. Aliás, você que fala eu te amo no segundo encontro, cuidado. Cuidado, o seu te Ah, amo pode estar sendo relativizado. É, exatamente. Ah, não, vai, vamos combinar. A pessoa que fala eu te amo no primeiro, segundo encontro. Não, primeiro não, né? Pelo amor de Deus. Mas, tipo, muito perto ó, de conhecer a pessoa. Ah, você não ama de verdade. Ou você tem um conceito de amor muito destrupado, assim. é. Porque eu É. sou a dona do Ramona. É, Luísa, a casamenteira. a casamenteira, solteira. Aliás, qualquer pretendente manda mensagem. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Todo mundo vai sofrer sozinho. Já dizia Não, ninguém filósofa vai sofrer Marília sozinho, todo Mendonça. mundo vai sofrer. Já Exatamente. dizia quem quer. A filósofa Marília Mendonça. Exatamente. Exatamente. Então, assim, tipo, é verdade. Tipo, você fala muito uma frase. É tipo, vamos. Peguei a ideia. Tipo, quando você fala muito uma frase, uma palavra. Celular, 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 celular. Não faz mais sentido a palavra. Entendeu? Quando você repete tantas vezes, não faz mais esse sentido a palavra. E a mesma Sim. coisa que você fala, eu te amo pra uma pessoa tantas vezes. Tudo bem que não é tão junto, Sim. mas acaba perdendo sentido. Nossa. E às Backdrop. vezes, Filosofou. Filosofia. e às vezes Militei. parece que o fato de ficar falando, do mesmo jeito que a gente, uma pessoa talvez fale eu te amo excessivamente, ou uma pessoa que fale, ah, a gente vai ver e te aviso, vamos se ver, não sei o que, vamos marcar. A pessoa precisa reafirmar, porque aquele não é um sentimento que existe de verdade dentro dela. É uma coisa que ela quer se convencer de que existe, sabe? Não sei se deu pra entender. E também ela quer preservar. Uhum. Preservar. Legal, Luiz. Preservar uma imagem dela. Como na nossa cultura a gente não tem o costume de falar não, eu acho que quando É, ela fala não, tipo, eu acho que as pessoas têm medo de criar essa impressão de, tipo, ai, não vou convidar mais, porque ela falou não. Tipo, outras pessoas também exatamente. falam não, mas que você é Resolução de ano sutil. novo, pra mim, tá lá em primeiro, falar não. Eu fiz isso outro dia. O cara aqui do meu flat falou: Uhum. vamos dar uma volta, num momento super inconveniente pra mim. Eu tava fazendo no meio de uma coisa. Francisco do passado eu ia falar, claro. Ou tipo, ia inventar uma desculpa, falar, ah, eu não posso porque não sei o quê. Eu simplesmente falei, ah, eu passo. Tipo, foi tranquilo. Eu só falei, eu passo, tipo, não tava afim, não fui. Uhum. E me senti mal, me senti horrível.
fiquei pensando sobre isso. Mas depois o eu do agora me agradece por ter falado não. Olha só. Olha só, não Nossa. sabia disso, eu fiquei feliz de saber, porque é uma coisa que eu também gostaria de melhorar no futuro. Character Eu development também. ao vivo. Character development. Está no RPG gigante. Mas, nossa, calma. Eu fiz uma conexão aqui com o livro, porque que nem naquela frase que eu falei no último episódio do primeiro capítulo, que era que a aeromoça falou que tem que cuidar dos outros antes de cuidar de si mesmo e ninguém Olha protestou. só, Bojo. É verdade. E É é verdade. isso, a gente tá Isso mais pra acostumado a querer agradar e não se agradar. Olha só. É verdade. Sim. Meu Deus. Chocada, mas é Muito legal. verdade, gente. Viu, Cuide gente? de si Foi uma mesmo. citação do livro que trouxe uma discussão. Esse livro é ótimo. Eu quero falar É. uma coisa em relação a isso, só finalizando. Tipo, às vezes eu fico muito insegura quando eu acho que eu tô sendo egoísta ou quando eu tô me autopreservando. Tipo, eu sei que é uma linha muito tênue, entendeu? E pode ter Sim. várias interpretações. Então, pra mim, autopreservação, pra você é egoísmo. Então, eu acho que você precisa ter, tipo, os seus valores muito bem fixos e, não sei, você precisa ter muita confiança em si mesmo pra fazer esse tipo de coisa, sabe? Sim, de ser uma pessoa segura de si, no sentido de, por exemplo, a pessoa pode te criticar porque você não fez certa coisa por outra pessoa. Mas você dentro de si é seguro o suficiente pra saber que se você tivesse lá feito aquela coisa, você ia ter se prejudicado, podia ter ficado mal, ou sei lá, tipo, ia ficar, sei lá, e aquilo ia te fazer mal, e daí depois você não ia conseguir mais fazer outra coisa pra outra pessoa, sabe? Então entender que, às vezes, os frutos das suas ações. Nossa, agora eu vou viajar. Os frutos das ações não tem. Tipo, que a reação, a consequência imediata, talvez não seja mais importante, sabe? Então, você falar não agora é em prol de você ficar bem e poder falar outro sim depois. Uhum. Bem verdade isso. Eu penso isso na parte. Luz Academia inteira de novo. Na parte romântica, assim, da coisa. Também, já tivemos longas conversas, nós três, no privado, sobre isso, tipo, o quão é importante você falar não quando você não quer alguma coisa. Tipo, você não quer ir num date. Fala não. Tipo, às vezes você é assaltado no date. Aqui no Brasil, né? Porque. Mas. Tipo, às vezes você é assaltado num date, entendeu? Ou, tipo, acontece uma coisa ruim, você se machuca, ou sei lá, só não foi um bom date. Daí você fica tipo, putz, deveria ter falado não, entendeu? Então, se respeitar é muito importante. Em todos os sentidos, mas como eu. E assim, ao mesmo tempo que a gente julga um pouco esse cara por achar que ele é um pouco egoísta, a gente inveja um pouco ele, que ele tem essa qualidade. Exatamente. Nossa. Olha só. Olha só. Nem tudo é preto no branco. Olha só. Então Então, eles vão lá e sentam no café, começam a conversar, e ele começa a contar um pouco. Não sei se eles já se conheciam antes, mas eu tenho a impressão de que não. Tipo, Acho eles que se não. conheceram ali porque eles vão dar o curso. Não, acho que não, porque ela nasceu. Ele vive em Dublin. Então ele começa a contar pra ela um pouco da vida dele, né? Como Eu a achei gente que já eles viu se que é um padrão. conheciam. Mas faz sentido mesmo. Ah, é? Mas eu acho que Só não. porque ela começou, Por que tipo, que ele falando contaria a Ryan. vida dele, sabe? De novo. Sim, não, é verdade. Começa a Mas- contar a vida dele, que não é novidade, né? Que esse livro é basicamente a estrutura do livro. Eu gosto disso. Também. Eu gosto de livro que tem coisas previsíveis. Você sabe que vai ser Sim. interessante, mas que você sabe Mas esse qual. livro te dá tipo Agatha palmada Christie. na cara, viu? Porque tá de parabéns. É previsível até a página 2. Não, mas previsibilidade não é necessariamente uma coisa ruim. Tipo, Agatha Christie, a gente Tipo, a sabia que gente ia morrer sabe. um por vez. Só que não, mesmo assim foi ótimo. Verdade. Não, e nesse a gente Esse que sabe acabou que, de dar o maior spoiler. Primeira linha do livro. verdade. Não, e o nome e não sobrou nenhum. Essa- A gente sabe que não vai sobrar nenhum. Tá bom. Mas o nome original não é esse. Tá. É verdade. Não, Vai. o que eu queria falar, tipo, isso a gente sabe que, tipo, toda pessoa. O que é previsível desse livro é que a gente sabe que toda pessoa que for apresentada, tipo, a gente vai saber a história da vida dela. Tipo, A gente não faz a menor por ideia do que isso vai que não é acontecer. ruim essa É. previsibilidade. Tem uma estrutura. Não é necessariamente previsível, mas tem uma estrutura que se É. repete. Exatamente. Daí ele começa a contar da vida dele, fala que ele nasceu, acho que no interior, né? Da Irlanda. E, tipo, ela vive na casa dos pais, só que a casa dos pais era toda, tipo, mal cuidada, os pais também Era não se cuidavam. mofada. Ele era, tipo, sedentário, ele era gordinho, ele tinha varizes, não é varizes, ele tinha algum problema lá de pele que... Problemas de pele. Falando disso, eu gostaria de falar uma outra coisa em relação a isso, que basicamente assim, na escola de sua infância, os alunos tinham que usar shorts com meias de lãs 3/4 e as meias grudavam no eczema
de um jeito horroroso. Ele ainda se lembra de tirá-las na hora de dormir e de metade da pele das suas pernas sair junto. Horrível a descrição, mas enfim. Hoje em dia, a parte que eu marquei foi assim. Hoje em dia, claro, você levaria seu filho correndo para ver um dermatologista ou um homeopata, mas na época a pessoa simplesmente tinha de se virar. O que eu queria falar em relação a isso, pelo menos a parte de cima, é que, tipo, eu não sei se. Eu que não dei ênfase nessa parte, mas é basicamente, tipo, antigamente, tipo, hoje em dia você leva seu filho pro médico, e antigamente você tinha que se virar. E, tipo, eu não sei porque os pais, em geral, têm a visão de que isso era melhor. Tipo, eu não sei se isso É, acontece com os pais de vocês, mas, tipo, isso acontece, é um meme até no Brasil, que é tipo, ai, quando eu ia pra escola, quando eu trabalhava com 12 anos, eu vi um meme que era tipo, não é problema meu que você não tinha direitos humanos naquela época. Então, assim, exatamente. tipo, Como por que isso é se, melhor? Por que isso te forma uma pessoa melhor? Não te faz uma pessoa melhor. tipo, essa coisa de terapia, né? Tipo, a gente tem que, todo mundo da nossa geração tem que ir na terapia porque os pais da anterior se recusaram aí. Exatamente, a gente tem que carregar tudo. Mas, Júlio, eu acho muito. Eu só marquei essa frase porque eu vejo isso muito e eu acho tão ridículo. É. Enfim, tipo, você não precisa sofrer pra ser uma pessoa melhor, entendeu? Tipo, você pode sofrer pra aprender algumas coisas, mas não pra ser uma pessoa melhor. Enfim, Exatamente. enfim. Agora fala a parte que você gostaria de falar. Não, o que eu achei muito interessante, que ele fala que ele morava num lugar muito frio e que, quanto ao peso, disse ele, você raramente se via sem roupa, ou raramente via qualquer outra pessoa sem roupa, aliás. Ele recordava a sensação de distanciamento em relação ao próprio corpo. E é uma coisa que eu sinto muito aqui, morando, passando depois de passar por esse inferno. Inferno não, inverno. Sim, ok, equivalente. Depois de Nossa, passar por um inverno, que não, nem é tão pesado aqui, é uma das regiões mais quentes da Inglaterra, mas o inverno, sei lá, peguei 0, -1, -2, que também não é muito frio, mas você por estar usando muito casaco, muitas camadas e não sei o que, você se sente menos em contato, assim, com o seu corpo. Quando você vê menos também, você tá sempre com 30 camadas de roupa em cima e você também não consegue ver as outras pessoas. o que eu queria comentar em relação a isso é que, tipo, não foi a minha interpretação. Não sei se da Ju também foi assim, ou igual do Fran ou minha. Mas é tipo, o que eu entendi é que, tipo, como ele era gordinho, ele não se sentia confortável de se ver sem roupa, sabe? Tipo, ele não se sentia confortável de tirar a roupa e ficar se olhando no espelho. Então ele joga colocar uma roupa por cima, sabe? Eu entendi o que você falou, verdade. Mas eu acho Não, que também tentar. ele não se sentia confortável, ele fala depois. Mas Então, eu achei interessante isso que ele falou de. É muito doido como essas questões climáticas verdade. parece que é uma coisa muito trivial, mas que impacta em umas coisas tão assim, sabe? De uma cultura. Eu sinto que as pessoas no Brasil, por exemplo, onde você tá sempre de camiseta, você tá sempre vendo o seu corpo, as pessoas se preocupam muito É. com, sei lá, uma mancha que ela Verdade. tem no braço, alguma coisa assim. E quando tá todo mundo num lugar frio, ninguém vê isso, sabe? Então ninguém realmente. Não sei Por um se as lado é pessoas se bom, porque importam causa menos menos. insegurança, eu acho. Exatamente. Mas, por Mas por exemplo, outro é no ruim. caso dele foi ruim. Exato. É, porque as pessoas não se cuidam. Então, tipo, achei interessante. É. E agora passamos para a parte mais importante que eu acho desse capítulo, que é basicamente assim. Ele fala que ele estava fazendo graduação, aí um professor dele colou nele e falou: E aí, vamos se inscrever nesse negócio desse programa para os Estados Unidos? Vai que você passa. Daí ele falou: Escrita. Ah, oi? Era de De escrita, escrita. né? É. Daí ele falou: Ah, beleza. Ganhei. Daí, beleza. Daí ele se inscreveu, escreveu um texto, enfim, ganhou bolsa, foi para lá. Daí quando ele foi pra lá, ele se sentiu. Até anotei aqui, mas tipo, foi uma sensação de que ele não era predestinado a qualquer coisa, que nem o Fred tinha comentado, sabe? Tipo, Ah, não é porque sim. ele vivia numa situação de, tipo, que as pessoas não se cuidavam, enfim, que a casa não era cuidada, que, tipo, ele tinha que ser assim também. Sim, E quando assim, ele saiu daquele ambiente, ele não se sentiu na. Ele meio que se sentiu livre, né? ele se sentiu livre e eu acho que isso mostra muito como o ambiente pode te moldar. Porque ele fala que quando ele foi pra Uhum. faculdade, ele se cercou de pessoas que eram assim, e, tipo, ele começou a ainda, tipo, se cuidar mais, comer melhor. Depois tem uma cena em relação às escadas que a gente já comenta. Mas o que eu queria comentar é duas coisas, em relação a como o ambiente te molda, então como as pessoas ao seu redor podem te apoiar ou te desestimular a fazer certas coisas que você precisa. Sim, e uma coisa que eu tava falando com a Ju outro dia, não sei se você tava na ligação, que é, imagina como seria a sua vida se você não tivesse acesso à internet, se tudo que você ouvisse foi, tipo, que era antigamente. Se você, a única visão do mundo que você tivesse fosse a dos seus pais. Como você ia ser diferente, É né? verdade. Sim. Porque você não ia ter acesso a tantas narrativas de tantas pessoas diferentes,
igual a gente tá Como a exposto gente aqui. tem hoje em dia. É. Sabe, É a gente verdade, é bem pode louco. crescer vendo a perspectiva de uma pessoa de outro lugar do mundo. Antigamente nunca que você ia ter contato com isso, você só ia ver o mundo através da lente dos seus pais e das Tem, pessoas tipo, ao seu jornal, tem nosso TV, tem redor. cinema, mas mesmo assim não é a mesma coisa. Mas pensa que o seu Sim, redor ainda. imediato é muito pequeno, se você exclui a internet. Sim, é Muito verdade. doido, Mas mesmo assim muito tem doido. gente que fala que antigamente era melhor e que antigamente tem uns Ah, pontos mas bons e pontos sempre ruins, né. haverão, né. Pontos bons, pontos ruins, enfim. O que eu queria falar é que vocês já sentiram essa sensação de quando vocês estão em casa, vocês querem fazer alguma coisa, mas, tipo, por você estar com outra pessoa, tipo, sua mãe, seu pai ou, tipo, pessoas que moram com você, se sente na obrigação de você se sente mais pesado, assim, pra fazer as coisas? Pelo menos quando eu tô sozinho, eu adoro, porque não que eu não gosto de ficar com as pessoas, mas quando eu estou sozinha, eu sinto a liberdade de fazer o que me bem entende, sabe? Sem dar satisfação pra Sim. ninguém, pra fazer o que eu quero e, É. tipo, às vezes você se sente meio puxada, tipo: "Ah, vou sair agora, pô, mas", Sim. Eu acho entendeu? que é Tipo, meio da nossa natureza, né, de estar em um grupo e se coordenar como grupo, né. Então, em vez de você às vezes você pensa mais do que é melhor para o grupo do que pra você. Uhum. exato. Teve um dia desses que, tipo, estava um baita sol, daí eu queria ir na piscina, daí só que eu vi minha mãe não estava muito afim de ir na piscina, eu falei: "Ah, então não vou", mas depois eu desci sozinha, o que parece ser a coisa mais simples do mundo, tá, tipo, descer pra ir na piscina, mas não sei, eu acho que pra mim foi uma resolução, porque eu fiz as coisas por mim mesma, sabe, tipo, sem se preocupar se, tipo, estava tudo bem e, tipo, se enfim, faz sentido? Vocês também sentem isso ou não? Senti muito isso quando começou o lockdown, quando É, começou a pandemia, porque eu era uma pessoa que se eu acordava cedo e eu já, tipo, saía, ia pra não sei o quê, ia a pé não sei o quê, daí eu pegava o metrô, ia não sei aonde, eu voltava e encontrava minha mãe no almoço, daí eu já saía de novo, não sei o quê. E daí quando acabou a pandemia eu me vi justamente nessa obrigação de começou a pandemia. estar com um grupo. Agora é a hora do almoço, eu não podia comer quando eu tinha fome, eu tinha que comer quando todos tinham fome na hora do almoço. Uhum. Quando sabe, então, é realmente isso que você fala, quando você tá num grupo, é muito mais fácil você ir por impulso, né, porque você tá ali, você se sente meio confortável em fazer alguma coisa que não esteja ali. Então eu entendo o que o personagem sente também. Isso que você falou de quando ele estava lá com a família dele naquela casa, não sei o quê, ele se sentia muito sem sa não sem saída, mas sem liberdade. Alistado pra ser assim. É bem isso que a É. gente fez, que a gente conversou. E eu acho que se você, ouvinte, está numa situação assim, saiba que tipo, por exemplo, se você tá numa família que é que nem a do narrador, tipo, come mal, etcétera, e você quer melhorar isso. Tipo, eu sei que é difícil a gente ter a iniciativa pra fazer as coisas e claro que seria muito mais fácil se você estar numa família que come melhor, por exemplo. Mas saiba que é que nem ele falou, nesse capítulo também, tipo, se você ter muita força de vontade, tipo, você quer mudar porque você se sente menos mal, sabe? Você se sente melhor consigo mesma. E no final das contas, você tem que se sentir melhor consigo mesmo sempre. Então, você tem É que a se sentir mesma bem coisa consigo mesmo. do é incômodo você sair, tipo, quebrar essa dinâmica que você tá. Se você fizer uma vez e ver que aquilo vai te dar um certo prazer, talvez você se arrisque a fazer isso de novo, mesmo que você saiba que seja Uhum. incômodo. Ele estava na faculdade, né, lá nos Estados Unidos, e aí ele começa a ir pra academia. E aí, um dia ele vê uma menina que tá naquele aparelho que é uma escada, e ela tá. Enquanto ela tá fazendo exercício, ela tá lendo um livro junto, tipo, o livro tá apoiado. E ele achou isso, tipo, incrível, porque, sabe, ele nunca tinha se dado conta que ele podia fazer isso. E aí a narradora fala que virou meio que uma metáfora da vida dele. Em relação a essa escada, eu anotei assim: subir aquela escada era o trabalho que ele precisava fazer pra se separar do lugar onde viera. Então, tipo, eu pensei em uma escadaria, tipo, bem alta, assim, onde ele queria É, chegar no porque lugar que nunca ele queria. acabava. Ah, não, sim, mas, tipo, no lugar que ele queria e, tipo, onde ele tava. E enquanto ele Uhum. subia as escadas, ele ia perdendo peso. Olha que analogia legal. Que autor. E É, ele ia e ficando se sentindo menos pesado. ele ia chegando no lugar, ele subia pra ir chegando no lugar onde ele queria, entendeu? Então, tipo, eu acho super genial isso. Aliás, depois, quando ele fala que ele voltou pra casa e tal, depois dos Estados Unidos, ele tava falando do irmão, assim, que também foi pros Estados Unidos e que, tipo, eles não eram muito Eles amigos, nem nem sabiam, é. enfim, daí o irmão, ele teve alguma lesão. Eu não sei, ele foi mandado. Ele teve algum problema Não, acho que ele tinha alguma questão, os pais queriam internar ele no é. Enfim, daí ele fala assim: ah, tipo, aparentemente também dá pra descer essa escada. Então. é É, aquilo, essa frase que é
O que Ryan havia aprendido com isso era que seus fracassos vivem voltando pra você, enquanto os seus sucessos são algo que você precisa sempre ter Então, eu não Nossa, entendi essa frase. Eu marquei ela, eu achei que ela era não, importante, mas eu não vi a importância dela. nossa, eu, Ó, eu eu marquei vou ela ler porque. eu Desapontei vou todo ler mundo. o Ah, ó, na tá. verdade, disse ele, seu irmão mais velho por acaso partiu para os Estados Unidos mais ou menos na mesma época. Até onde Ryan sabia, ele poderia estar morando bem perto, embora os Estados Unidos sejam grandes, isso fosse pouco provável. Por outra coincidência, os dois irmãos voltaram à Irlanda 3 anos depois e se encontraram na sala de casa dos pais. Pelo visto, a escadaria imaginária, além de subir, também poderia descer. Ryan e o irmão eram agora efetivamente membros de duas classes sociais distintas. Enquanto Ryan ia para Dublin assumir um cargo de professor na universidade, Kevin voltou para o úmido quarto de dormir da sua infância, onde, tirando o estado ocasional numa instituição psiquiátrica, permanece até hoje. O engraçado, disse Ryan, é que o orgulho dos pais pelas conquistas dele, Ryan, era tão pequeno quanto a culpa pelo colapso de Kevin. Tentavam se livrar de Kevin mandando interná-lo de modo permanente, mas ele não parava de ser devolvido para eles, o eterno mau elemento. Apesar disso, eles nutriam também um leve desdém por Ryan, o escritor e professor de universitário que agora vivia numa bela casa em Dublin. Estava prestes a se casar, não como uma bailarina clássica, mas como uma moça irlandesa e uma amiga de faculdade da época anterior aos Estados Unidos. O que Ryan havia aprendido com isso era que seus fracassos vivem voltando para você, enquanto seus sucessos são algo que você tem que vencer. O que eu Tô tinha brincando. entendido dessa frase era que, tipo. Porque assim, eu me identifiquei um pouco com essa. Não me identifiquei, mas é uma coisa Sim. comum. Tipo, os nossos fracassos pesam muito mais do que o sucesso, sabe? Tipo, às vezes você tem que ficar realmente se convencendo de, tipo. É muito mais fácil ser lembrado dos seus fracassos e, tipo, Ah, ficar, meu Deus, eu fiz isso, do que o seu sucesso, entendeu? entendi Você agora a sente que frase. não merece, ou sabe? Tipo uma A síndrome do frase, impostor. a frase não tem a ver com o Ryan, tipo, não é o que o Ryan sente. É o que o Ryan acha que os pais sentem. Os pais se sentiram muito mais pesados por ter falhado com o irmão dele, sempre estava indo e voltando do coisa psiquiátrico, do que com o fato deles terem criado um filho que foi e conquistou grandes coisas e melhorou na vida. Então eu acho que é isso que ele quis dizer com os fracassos sempre ficam voltando pra você, nesse sentido que a Ju falou, de os fracassos sempre pesam mais. Eu acho que. Eu entendi, mas eu acho que tipo, concordo mais no que a Ju falou, não tanto nessa analogia que você falou. Porque assim, tipo. Eu Mas sei eu que tô você falou. pensando qual é o sentido dessa frase em relação ao Ryan. Não, então, o que eu queria falar em relação a isso é que assim, tipo, pelo menos é o que eu entendi. Tipo assim, quando a gente falha, a gente não tem que se convencer de que a gente falhou. Tipo, a gente falhou, ponto. Mas quando a gente vence alguma coisa, a gente tem que ficar. Tipo, é tipo uma síndrome de impostor, assim. Então a gente tem que ficar se Assim, convencendo, tipo, ah, eu mereço isso, ah, eu fiz isso. Porque quando a gente falha, a gente fica se martirizando, tipo, ah, eu errei, ai meu Deus do céu. E tipo, e fica, que nem a Ju falou, tipo, fica muito marcante, sabe? É mais só você lembrar disso. Mas quando a gente vence alguma coisa, parece que não é nosso. Tipo, parece que a gente tem que se Uhum. convencer do que a gente ganhou e, tipo, porque a gente ganhou aquilo, sabe? E o que eu pensei nisso, tipo, em relação ao Ryan, é que, tipo, ele fala que os pais tinham um pouco orgulho dele. Então eu pensei que, sabe? então, é isso que eu achei. É, Que era. mas aí que, em relação a ele, era isso. Tipo, ele tinha que se convencer dos sucessos, Ah, porque os pais justo. mal tinham orgulho dele, sabe? Pode ser isso, Entendi. pode ser uma mescla dos Porque eu dois. achei, porque eu achei coincidência que falou que o cara sempre ficava voltando do hospital psiquiátrico. Acabou É, que ficam voltando. Mas eu acho que pode ser isso que você falou, pode ser as duas. É, pode ser uma mescla. Olha que legal essa discussão. A gente É uma discutindo onde frase, vinda. já deu. É, exato. Olha só. O que vocês querem Ah, falar agora? e uma coisa que eu achei interessante também, mais pra frente, quando ele fala de. Quando ele nunca se sentiu de lugar nenhum. Quando ele foi pra lá, ele não se sentia muito irlandês, ele nunca teve esse senso de identidade, quando ele morava na Irlanda. E daí que ele só sentiu isso quando ele foi para os Estados Unidos. E as pessoas viam ele como um estrangeiro da Irlanda, e aí que ele tomou pra si essa identidade. Aí ele falou, ó, ele surpreendia correspondendo a essa expectativa, forçando o sotaque e tudo mais, até quase se convencer de que ser irlandês era uma identidade em si. E afinal de contas, que outra identidade ele tinha? Assustava-o um pouco a ideia de não vir de algum lugar. Ele começou a se ver não como amaldiçoado, mas como abençoado. Começou quase a se reacalentar daquela sensação de predestinação, ou pelo menos vê-la sobre uma luz diferente.
E a escrita, todo o conceito de dor transmitida, a estrutura para isso era a Irlanda. A estrutura para isso era o seu próprio passado. Ele de repente sentiu que talvez não conseguisse lidar com o anonimato fundamental dos Estados Unidos. Com toda franqueza, ele não era o aluno mais talentoso daquele programa. Não tinha problemas em reconhecer isso. E um dos motivos acabara decidindo era aquele mesmo anonimato com que qual seus pares precisavam lidar e ele não. Não ter uma identidade na qual se escorar tornava você um escritor melhor. Você via a vida com olhos menos atormentados. E nos Estados Unidos, ele era mais irlandês do que jamais tinha sido na Irlanda. Eu acho que isso é muito, tipo... mas isso é todo mundo, né? Todo mundo tem preconceitos, tipo... Todo mundo não, mas quando você sai do seu país, sempre tem preconceitos da sua cultura. Então, que a gente tava Mas eu não conversando, acho que tipo, é quando a isso, gente vê... sinceramente. Não, eu acho que assim, quando ele foi pros Estados Unidos, ele era o irlandês, ponto. Ele já tinha uma visão dele, já tinha um negócio. Mas quando ele tava na Irlanda, ele era ele mesmo. Tipo, porque todo mundo é irlandês. Ele podia escolher não ter identidade, enquanto nos Estados Unidos ele teria pra sempre uma identidade, porque ele era irlandês. Uhum. Eu acho que é isso. Mas o que eu senti que ele falou aqui, quando ele fala isso de. Mas como abençoado começou quase a se reacalentar aquela sensação de predestinação, ou pelo menos vê-la sobre uma luz diferente. Sei, é porque essa parte me pegou quando ele falou do anonimato fundamental dos Estados Unidos. Todo mundo nos Estados Unidos é quase como se não tivesse. Tipo, você é tão livre que você não tem uma identidade. Eu acho que é isso que ele quis dizer. E Uhum. quando ele foi pra lá, por mais que ele tenha se sentido livre de sair dessa coisa de se sentir predestinado na Irlanda, ele percebeu que lá as pessoas não tinham nenhuma identidade. Isso tornava elas quase que sem propósito, sei lá. Mas eu discordo em relação a isso. Eu acho que como ele negou o passado dele, ele mesmo não se sentiu com identidade. Se você for para os Estados Unidos, ou você que tá na Inglaterra, por exemplo, tipo, você sabe de onde você veio, você sabe a cultura que você teve, você sabe os parentes que você tem, e você abraça isso e você segue a sua vida por causa disso. Então você tem sua identidade. Não é porque é um país que é livre e que a culpa é do país, tipo, dane-se, Não, mas porque. eu não acho que ele tá falando isso dele mesmo. Eu acho que ele tá falando isso dos outros americanos. Eu Não, entendi tudo isso bem. de um jeito diferente. É que eu pensei quando ele falou isso, que os americanos não têm esse senso de identidade, eu pensei que foi muito mais nisso de, tipo, nacionalidade mesmo, porque lá nos Estados Unidos é que nem aqui no Brasil, tipo, a maioria das pessoas vem, tipo, de imigrantes, sabe? Tipo, são descendentes de imigrantes e essas coisas. Então não tem, tipo, sabe, uma nacionalidade única de todo mundo. Que nem tem na Irlanda, assim, mas, tipo, na Irlanda é meio que ao contrário, a maioria não é imigrante, eu acho. E aí eu meio que pensei que era isso que ele tava falando, dos Estados Unidos. Entendi. Pode Eu ser tinha também. Tipo, esse entendido. senso de identidade. Eu não entendi então por que ele voltou pra Irlanda se não ter uma identidade na qual se escorar tornava você um. Tipo, o que ele falou assim, tipo, quem olhava. Ele tem uma frase assim. Quem olhava para os irlandeses via séculos de chuva e batatas podres. Ele tinha uma identidade nos Estados Unidos, entendeu? Ele não podia ser, tipo, quem ele queria ser. Tipo, mesmo que não fosse nenhuma identidade. Ele não poderia escolher. Ele já tinha uma identidade pré-formada sobre ele. Mas na Mas ao mesmo Irlanda, como tempo. ele era uma pessoa normal, como ele era. Pessoa normal não, mas uma pessoa nativa, tipo, ele podia ter a identidade que ele quisesse. Mas eu Isso entendi que o eu entendi. contrário. Na parte da escada e na parte dele conseguir, tipo, mudar, sei lá, a saúde dele, deu muita impressão de que ele tinha saído do lugar da Irlanda. Só ali que ele conseguiu mudar o jeito como ele se via e fazer as coisas, sabe? Porque ele fala bastante daquilo de, sei lá, ele tinha a alimentação da família dele e aquilo tornava ele, fazia com que fosse difícil ele sair dessa situação de ter o peso que ele não gostava e tudo mais. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele estava cercado de pessoas que constantemente, tipo, faziam as coisas que elas queriam. Então, Sim, foi ali que ele se Mas, sentiu confortável para mudar. Mas daí eu acho que isso é meio ele voltando atrás, então. eu acho que ele começou a É. valorizar o que ele tinha. E não, mudou e do jeito também que ele queria. o que ele falou, tipo, que nos Estados Unidos ele era mais irlandês do que jamais tinha sido na Irlanda, sabe? Porque, tipo, lá, como ele era estrangeiro, tipo, irlandês, as pessoas, tipo, virou também uma coisa que identificava ele, sabe? Tipo, ele era o irlandês. Eu acho Exato. que é isso também. Talvez no Ele início sai. ele teve essa perda, mas aí Não faz depois. sentido. Faz sentido ele voltar. Ele foi Então. pra lá, ele foi para lá, achou que estando lá ele seria mais livre e longe dessa predestinação. Mas ele viu que isso era vazio, porque por ele vir de um outro lugar, as pessoas impunham essa identidade nele. E daí ele perdia essa capacidade de fazer o que ele quiser. E, tipo, Então como ele ele era foi mais pros Estados livre Unidos. voltando. Seria mais livre voltando. Mas eu acho que como ele foi pros Estados Unidos e, tipo, viu que tem essa liberdade, até em acesso lá, mas, tipo, acho que ele percebeu que ele
não precisa estar nos Estados Unidos para ser assim. Tipo, ele pode voltar pra Irlanda e ser assim também. Tipo, não é por causa do país, entendeu? Talvez isso que você falou também, de por ele estar na Irlanda e não ser um estrangeiro, talvez ele seja até mais livre na Irlanda do que nos Estados Unidos. Exato, só que ele não sabia reconhecer isso. Então foi um insight legal. Sim. Porque ele foi nos Estados Unidos. Bonito. Bonito. Continuando, então. O que eu queria falar é que, assim, tipo, ele continua a história dele falando que ele voltou, que ele ia casar com a bailarina lá, e que não deu certo, e que ele casou com uma outra mulher lá e teve filho, enfim, foi viver em Dublin. Interessante que ele comenta sobre a bailarina depois, e ele fala que ainda mantém contato com ela e tal, que ainda conversa no Facebook, e ele conversa com ela e ele viu que, tipo, ela não mudou nada. Ela continua a mesma pessoa de 20, que ela tinha 23 anos. Eu vou ler um pequeno textinho aqui sobre isso que eu achei interessante. Ó, Ryan, pra quem não sabe, é a pessoa com quem a narradora tá conversando, né? O cara, a colega dela. Ryan se admira com o fato de ela não ter, ex-mulher, a bailarina, não ter mudado. De não ser mais ou menos como era, de ser mais ou menos como era aos 23 anos. E ele ali, com a sua esposa, seus filhos, sua casa em Dublin, um homem diferente, sob todos os aspectos. Atrofiado. Olha aqui, cara. Essa parte mesmo. Atrofiada, é assim que ele às vezes pensa nela. Embora saiba que isso é algo cruel. Ela vive lhe perguntando se ele já escreveu outro livro, e de certa forma, ele gostaria de lhe perguntar, embora é claro que nunca vai fazê-lo, se ela já teve uma vida. Pesado, assim, pesado. Tipo, eu entendo o modo dele, assim, porque se a pessoa não muda, significa que realmente ela não teve. Em 20 anos você muda, gente, pelo amor de Deus, dos 23 aos 40 tanto, 41, acho que ele tem, sei lá quantos. Aqui fala que ela mora com a mãe em um apartamento em Nova York. Mas então fala isso que a gente pensou, de talvez ela estar em Nova York mostrou que não necessariamente por estar in the land of the free faz com que você viva mais livremente, não sei. Eu nem pensei nisso. Também porque eu não tinha entendido a frase antes, mas eu pensei nisso, tipo, em relação a se você não erra, se você não vive, se você, tipo, você se acomoda e que nem ele falou, atrofiada, porque você não aprende. Você só é mesmo uma pessoa de 20 anos. Tipo, tem uma frase legal que ele fala depois, é tipo o negócio da foto. Tipo, quando você vê uma foto antiga sua, pelo menos uma foto quando a gente era pequeno, a gente nem se reconhece na foto, sabe? Porque é uma pessoa tão diferente que você tá vendo que você fala, nossa, não sou eu, entendeu? Mas nesse caso, usando, que nem a gente falou, histórias podem ser manipuladas, enfim. Então não pode ser exatamente como ele tá falando. Mas se nesse caso a mulher visse uma foto dela de 23 anos, provavelmente ela se reconheceria, entendeu? Porque ela não mudou nada. Enfim. Tanto que ele fala depois, ele fala que o agente vendeu os direitos para uma editora albanesa daquele livro que ele tinha escrito lá atrás. E ele falou que, de certa forma, é como olhar uma foto antiga de si próprio. Chega a um ponto que o registro precisa ser atualizado, porque você rompeu elos demais com o que era antes. Então, Exatamente. muito doido isso. Eu acho muito doido também. Uhum. E daí ele fala, eu acho interessante que ele continua falando, né, sobre ele querer escrever um novo livro, mas ele nunca sente que ele conseguiria estar naquele mesmo sentimento de Eu achei o ele tinha. mindset fixo, entendeu? Não gostei, não aprovaria um processo seletivo. Porque assim, você se privar de uma ideia que você acha que você não consegue. Tipo, tudo bem que ele falou, fiquei 6 meses tentando escrever e tal. Mas, tipo, mesmo assim, eu acho que se você se privar e ficar com o mindset, tipo, com o pensamento de que você não vai conseguir, realmente você não vai conseguir, entendeu? Então, Eu acho que ele se prendeu ponto muito a isso. negativo. Olha essa frase, eu acho essa frase meio deprimente, que é: você constrói toda uma estrutura durante um período de intensidade que nunca mais se repete. Ele é a base da sua fé e você às vezes duvida dele, mas nunca renuncia a ele, porque uma parte demasiado grande da sua vida se apoia nesse chão, embora a tentação possa ser extrema. Então, eu relacionei isso muito à vida, sabe? Os seus valores e as coisas que você constrói, Volta no que a gente conversou antes, né? você constrói ao longo, por exemplo, agora, a nossa juventude, a gente constrói os nossos valores, a gente constrói no que a gente acredita, e no futuro, você continua acreditando naquilo nos valores que você construiu, mesmo que às vezes você tenha uma tentação extrema de quebrar com eles, porque você passou uma parte da sua vida inteira reafirmando e reiterando aquilo, e já é tarde demais para você tentar se reinventar nesse sentido, sabe? Você Entendi. passa. Por isso que às vezes tem essa questão de choque entre tradições de gerações, por exemplo. Que uma geração aprendeu durante a vida inteira dela que uma coisa era daquele determinado jeito, chegou um ponto que ela parou de questionar, sabe? De
tentar rever essa questão. Ela só passou a aceitar, como se fosse uma fé mesmo, como se aquilo fosse o certo. Uhum. E depois de um tempo vem uma nova geração que tá num outro período gerando essa mesma coisa e ela se enfrenta, porque ela tem dificuldade de renunciar àquilo que ela acreditou a vida inteira e que aprendeu que era o certo. Não sei. Calma aí, eu quero falar um negócio em relação a isso. Oi! Em relação a isso, Fran, tipo, isso acaba contradizendo o que ele próprio diz. Tipo, Pois é. ele fala, ai, porque eu sou toda mudada e ela continua igual. Tipo, se você tem a sua moralidade, algo que você acha certo, tipo, e você chega a não questionar isso depois de tanto tempo, tipo, você acaba não melhorando, sabe? Então, Uhum. então talvez ele não tenha mudado tanto quanto ele fala que ele mudou. Mas talvez seja ele Sim. admitindo que talvez ele não mudou. Eu não acho que teve um momento de auto-reflexão ali pra ele falar isso. Pra ele falar algo do tipo, sabe? É. Vai falar mais Essa é a sobre. parte final do diálogo deles. Quando daí ela é Uhum. interrompida. É a sensação explosiva de escrevê-los. Algo dentro dele se adensando, fazendo uma força irresistível para nascer. Nunca mais teve essa sensação. Chega a pensar que para continuar escritor teria de se tornar escritor novamente, quando poderia com a mesma facilidade se tornar astronauta ou fazendeiro. É como se não conseguisse se lembrar muito bem do que o conduziu às palavras inicialmente, tantos anos antes. Então eu acho que é isso que ele fala depois. Para chegar nesse mesmo mindset, nesse mesmo coisa de criar, ele teria que reviver a história dele de novo, porque foi o começo da carreira dele, sei lá, que deu essa. Eu discordo, eu acho que o resto que ele viveu depois disso também daria um livro. Tipo. Não, pois é, não, tô falando que Então. ele fala. Não, não Mas ele Não, não falar. sente que isso, Mas esse ele não. sentimento. então talvez a vida dele fosse mais interessante antes. Enfim, joguei farpas. Mas é louco, né? Porque do mesmo jeito que o cara anterior da última história também tenha feito julgamentos de outras pessoas no viés dele, ele também fez isso. Porque ele jogou a mulher justamente porque ele não. Que ela não tinha vivido É. perguntar pra ela se ela tinha vivido. Mas ao mesmo tempo ele, sim, ele sente que ele não conseguiria. Só porque ele conversou por Facebook. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus. Eu tenho mais 3 coisas pra falar pra encerrar o capítulo. Mas a primeira é uma coisa muito achei legal. Achei muito legal. Que é basicamente assim, tipo, eles estão numa cafeteria, né? Daí tem uma menina que já tinha visto ele de manhã, servindo as coisas. Daí ele fica olhando pra menina, mesmo que ele seja casado. Daí tem uma parte que ele fala assim: minha mulher fica espiando os caras quando sai à noite com as amigas. Eu ficaria decepcionado se não fizesse. Dê uma boa olhada, é o que eu digo. Veja o que tem por aí. E ela, a mesma coisa. Vai lá, pode olhar à vontade. Isso eu achei, tipo, um nível de relacionamento muito avançado, assim. Não avançado, saudável, eu diria. Porque, tipo, quando você tá num relacionamento, você não quer prender a pessoa pra ela não olhar pra nada. E, tipo, se ela olhar, ela vai querer sair. Tipo, a outra pessoa tem que estar com você porque ela quer. Então, tipo, se ela olha pra outras pessoas, tipo, e ela continua com você, é porque realmente é verdadeiro. Isso diz mais sobre o relacionamento de vocês do que se você obrigar ela a ficar com você e não olhar pra nada de fora e ela ficar com você porque ela não sabe o que tem lá fora. Exato. Ou, tipo, até sabe, Uhum. mas, tipo, ele olha outras mulheres, por exemplo, um cara olha outras mulheres e, tipo, quer estar com você mesmo assim, sabe? Tipo, É por aquilo mais que a que. gente falou da Marta. Tipo, se você conhece várias coisas, você consegue valorizar melhor o que você tem fora. Exatamente. E Uhum. a segunda coisa que eu queria falar em relação a relacionamentos é: a administração de uma casa tem um aspecto semelhante a um negócio. A administração da casa, vulgo casamento, tá, gente? É melhor todos serem honestos desde o princípio, em relação àquilo de que vão precisar para conseguir permanecer nele. Então, tipo, é completamente verdade, entendeu? Você precisa ser bem honesto com o seu parceiro em relação a relacionamentos em geral, não só casamento. Tipo, você precisa ser bem honesto com a pessoa, porque do que você quer, tipo, sua perspectiva, do que você tá pensando de relacionamento, etc. Pra vocês estarem na mesma página e, tipo, seguir um relacionamento, torna um relacionamento mais saudável e também mais duradouro, porque você não tá sufocando a outra pessoa. E a pessoa não tá te Viemos por uma sufocando. ficção e acabamos com um livro de relacionamentos. Ai, meu Deus. Quem tá fazendo o negócio de relacionamentos humanos é a gente, tá? Esse é um podcast agora sobre conselhos amorosos. Mande sua Isso dúvida mesmo. para. Se você tem qualquer dúvida sobre seu lançamento, Q&A, mande pra gente no Instagram. Arroba 3 de regra. Ah, o final eu achei ridículo. Não sei se você tem mais alguma coisa pra comentar em relação à Ah, história em si. tá. Quando eles estão naquele lugar, ele fala: quando você está nesse lugar, cria tempo pra ele. Não é? Disse Ryan. Do mesmo jeito que as pessoas criam tempo para terem casos. Quero dizer, você nunca ouve ninguém dizer que gostaria de ter um caso, mas não arrumou tempo, não é? Por mais ocupado que você seja, por mais filhos e compromissos que tenha, se houver paixão, você encontra tempo.
Isso eu acho muito real, porque... E daí logo depois ele fala isso há uns anos me dei 6 meses sabático, 6 meses inteiros só pra escrever. E sabe o que aconteceu? Engordei 5 quilos. Passei a maior parte do tempo passando no parque com o bebê do carrinho. Não produzi uma página sequer. Então é isso, se ele quisesse escrever um livro, se ele tivesse paixão naquilo naquele momento, ele ia Ó, fazer isso, não importa quantos filhos, quantas coisas. vamos lá, Muito vamos bom. conversar na real aqui, a hora dos meus olhos. Se a pessoa fala que ela tá sem tempo, de duas uma. Ou ela tá com muito pouco tempo, realmente, tipo... Isso acontece, é normal. Mas, tipo, não é toda a vida, entendeu? Tipo, tem períodos que você tem menos tempo. Então, assim, se a pessoa diz que não tem tempo, na maioria das vezes, é porque você não está na lista de prioridades dela. Sinto lhe Pois é, informar, mas é tudo Uhum. prioridades. Tudo são prioridades na vida. exatamente. Então é isso. E daí eu queria falar também sobre que eu gosto da forma como a autora introduz elementos muito reais nas cenas, com interrupções. Chega uma mensagem, tu tá no meio, eles estão conversando e fala: "Apareceu uma mensagem do meu filho, sei lá o quê, sei lá o quê". E porque Uhum. isso faz parecer que as pessoas têm vontade própria, têm interesses fora, tipo, que não são os interesses da autora pra trama, sabe. Parece que eles realmente existem, eles são seres pensantes que não no mesmo universo e seguem a mesma lógica, sabe. Porque eu vejo muito livro que todos os personagens seguem a lógica de pensamento do escritor, sabe. Todo mundo tem a mesma lógica, sabe, todo mundo pensa igual. Não igual, Uhum. tipo, tem pensamentos diferentes, mas seguem o mesmo A mais B igual a C. E as pessoas da vida Uhum. real não são assim, às vezes você vai falar com uma pessoa, você apresenta argumentos lógicos pra qual você acredita numa coisa, e a pessoa vai apresentar argumentos lógicos na cabeça dela, e se levam pra outra coisa, sabe. As pessoas pensam têm mecanismos diferentes, e eu sinto que isso é muito, muito, muito vivo, Eu quero nela. falar Não sei uma se é porque frase em ela faz relação a muita isso. pesquisa, ou se ela é uma escritora que conhece muitas pessoas, mas eu achei muito legal. Então, uma frase que eu quero comentar em relação a isso, assim, que eu acho muito genial, que é do Rubem Alves, que é um escritor, filósofo brasileiro. Ele falou assim: o mundo de cada um é sempre lógico do seu ponto de vista. E, tipo, é que nem o Fro tá falando, assim. Tipo, a pessoa, quando ela tá conversando com você. Isso é muito louco, porque é muito óbvio. Quando a pessoa tá conversando com você e ela tá defendendo um ponto de vista, tipo, ela não sabe que tá errada e, tipo, tá defendendo esse ponto de vista, entendeu? Às vezes sim. Mas, na maioria das vezes, tipo, o mundo que ela tá vendo é lógico pra ela. Então ela tá falando o que ela acredita, sabe? Também tem a ver com o Então, que a gente tá falando de que às vezes o nosso cérebro adora inventar justificativas para o que a gente fez no passado. Então, às vezes, você tem um pensamento e ao invés de questionar por que que você tem esse pensamento, você inventa justificativas para aquele seu pensamento e a lógica bate na sua cabeça. exatamente. Então, assim, esse livro é perfeito, Uhum. sem defeitos. O único defeito que eu vejo nele é que bastante gente é esclarecida, assim. Tipo, eu achei as pessoas que ela tá conversando, e que conversa, né, durante o livro, pelo menos nesses 2 primeiros capítulos, elas até se pareceram, de certa forma, esclarecidas, sabe? Do que elas estão fazendo, tipo, não Mas eu sei. acho que é porque são pessoas mais velhas, sabe? Porque esse cara provavelmente É, falou da mulher que tinha 43 anos. Ele deve ter o quê? Uns 50. é É. verdade, é verdade. Então, assim, É verdade, tem a tem ver que com isso. ver. Ele é escritor também, outro cara também, enfim. A gente precisa ver outros personagens Sim, eu tô de curioso. outros estilos. Sim, estou Os curioso. alunos, né? Porque os alunos vão ser mais jovens, espero. É verdade. Ah, é verdade. Não é. Não chegou nem no começo da trama e a gente já amou. Já amou. Que esse é o ponto do livro, né? Não é necessariamente o É. enredo Se de. você amou também, leia os próximos capítulos pra acompanhar com a gente. Você vai entender melhor a trama, você vai se apaixonar Exatamente. pela trama também junto com a gente. E vamos Então, discutir juntos. Muito obrigada pela é. sua participação. Não, agradecer, lembrar que a gente está nas redes sociais como 3 de regra e compartilhar com seus amigos. Acho que adorariam ler esse livro. E ouvir as nossas belas vozes também falarem durante muito É. tempo. Depois a gente. Não, é isso, né? É isso, galera. Boa noite. Quer dizer, boa noite pra gente, né? Bom dia, É. boa tarde, boa noite pra você que está vendo. Espero que esteja bem. Não sei porque eu falei isso, mas eu realmente espero. E é isso, galera. Muito obrigada pela E sua até participação. semana que vem. E até No semana que É. vem. Clube do Livro da Regra de 3. Tururururururu.